Olá, iremos apresentar sobre a biosfera e a vegetação, domínios clima-botânicos. O grupo é composto pelo Fernando, Gabriel, Gabriele, Gustavo D'Agostin, Rafael, Nauan, do turma 1002. Nesse trabalho, a gente irá fazer uma introdução, falar um pouco sobre a importância de saber cada uma dessas coisas que a gente irá apresentar, os domínios clima-botânicos, o ecossistema, biosfera e impactos humanos no meio ambiente. E após isso nós iremos fazer uma conclusão, que seria mais uma proposta do que a gente pode fazer para evitar possíveis catástrofes ou para preservar este lugar que é tão importante para nós. Primeiramente, por que seria então importante a gente saber sobre tudo isso? Bem, é importante saber tudo isso para a gente entender mais sobre o lugar onde vivemos, saber sobre os climas, os fatores que intervêm na sua formação, o que tem dentro de cada clima, a forma que os seres interagem entre si, como eles interagem entre si e mais algumas coisas. E assim a gente pode saber a importância que tem preservar esses ambientes. A biosfera nada é mais do que um conjunto de elementos que nos dão condições para vivermos aqui na Terra. Essas condições são elementos naturais fundamentais para que se tenha vida na Terra, em que está a hidrosfera, atmosfera e litosfera. Se representa a água, em que encontramos em rios, lagos, geleiras, oceanos e mares. O segundo são os gases, que correspondem ao conjunto de gases que envolvem a Terra e automaticamente a hidrosfera e a litosfera, que tem forte influência na composição dos climas devido à dinâmica da atmosfera e seus fenômenos. O terceiro corresponde ao conjunto, principalmente a partir de rochas e solos, onde a gente encontra diversos tipos de minérios. O que é um ecossistema? Podemos definir um ecossistema como um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. O ecossistema é formado por dois componentes básicos: o biótico, como os organismos vivos, plantas, animais e micróbios. Esses seres desempenham diferentes papéis em um ecossistema e ocupam diferentes níveis tróficos, podendo ser produtores, consumidores ou decompositores. E também o abiótico, elementos químicos e físicos, como o ar, a água, o solo e minerais. Um exemplo é uma floresta, com sua vegetação, seus animais, seu tipo de solo e seu clima característico formam um ecossistema, assim como um lago, um oceano, o tronco de uma árvore ou um simples aquário. Os ecossistemas podem ser observados em diferentes escalas. O maior ecossistema existente é a própria biosfera, que corresponde a todos os locais do globo onde existe vida. O clima botânico, também conhecido como domínios morfoclimáticos, são conjuntos de elementos naturais que formam uma unidade paisagística, ou seja, é o conjunto formado por todos os elementos de uma paisagem natural. Exemplo, o relevo, a hidrografia, tipos de solo e tipos de vegetação. Isso tudo é responsável por caracterizar cada região. Este conceito foi desenvolvido entre os anos de 1960 a 1970 pelo geógrafo Aziz Absaber. As regiões morfoclimáticas foram definidas com base na relação entre vegetação, clima e geomorfologia. Absaber identificou 6 diferentes domínios: o equatorial amazônico, tropical atlântico, cerrado, caatinga, planaltos subbrasileiros com araucárias e pradarias mistas subtropicais. Já sobre os impactos humanos no meio ambiente, temos as mudanças climáticas, que são mudanças no clima que ocorrem em todo o globo. Apresentam efeitos que podem interferir com a vida, como no aumento da temperatura e a quebra de geleiras. Também temos o aquecimento global, que é a intensificação do efeito estufa. Parte do calor que chega no planeta fica retido, aumentando a temperatura. As principais causas desse aumento de temperatura são queimadas de combustíveis fósseis, que geram gases poluentes como o dióxido de carbono, que é o principal causador do aquecimento global. Também temos os desmatamentos e queimadas. Pode ser a causa da desertificação em áreas áridas e semiáridas e causa da arenização em áreas úmidas. Enfim, como vocês acabaram de ver, apesar da sua grande importância para a manutenção e a existência da vida na Terra, ainda assim ela não é lá muito bem preservada. Por isso, é de grande importância que a gente garanta a preservação desses ambientes para a manutenção da vida. Algumas soluções para garantir essa manutenção seriam algumas regras e procuras mais rígidas para que interferir em áreas preservadas e além de expandir as áreas atuais de preservação, para assim aumentar as áreas protegidas.